Eu vou dividir a mensagem, porque muita informação você também não vai conseguir captar o conhecimento, com muita informação numa mensagem. Já estou achando que eu vou dar muita, mas eu vou dividir a mensagem, vou pregar uma primeira parte hoje e a segunda parte na Santa Ceia de março, permitindo Deus. Tá? Porque ia ficar muito extenso, e aí depois de um tempo, com muita informação, você não consegue processar. Vou falar coisas que eu já tenho falado, para ser repetitivo, para fixar na sua memória de longo prazo, para você ter domínio de conhecimento, e outras coisas que Deus tem falado ao meu coração. O tema da minha palavra, tanto hoje quanto também na Santa Ceia de março, é a importância de conhecermos o tempo que estamos vivendo. A importância de conhecermos o tempo que estamos vivendo. Vamos ler, vou pregar a primeira parte, Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao 14. Abra a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas cobiças. Uma pequena introdução aqui para você é que, ao conhecermos o tempo que estamos vivendo, temos uma noção exata do que precisamos fazer nesse tempo, a fim de nos preparar para um novo tempo da nossa vida até a eternidade. Por isso que é importante você conhecer e ter uma ideia da dimensão desse tempo que nós estamos vivendo. Ao você ter a noção do tempo que nós estamos vivendo, você pode se preparar, isso é, corrigir, melhorar, para que você possa participar de um novo tempo, tanto nessa vida até a eternidade. Evidente que eu não tenho nenhuma presunção de falar tudo, né, que está acontecendo nesse tempo, mas eu vou dizer algumas coisas aqui nessa manhã. Primeira coisa que eu tenho observado, que esse tempo que estamos vivendo é um tempo de banalização. O que é que significa banalização? É tornar tudo comum. É tirar o valor real das coisas. Se banaliza casamento, se banaliza a família, se banaliza relações sexuais ilícitas, se banaliza a autoridade, respeito a elas, e gostaria de informar que isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Eu não preciso apontar para o mundo para dizer que nós estamos vivendo um tempo de banalização. Até no meio de povo de Deus estão achando que casamento, casa descasa, casei não deu certo, vou embora, como se fosse uma coisinha qualquer. Também não tem problema nenhum, está tendo relação sexual com a namorada, mas não tem nenhum problema. Depois vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, pede perdão e está tudo bem. E vive na prática do pecado. A banalização. Destruir a família não tem problema nenhum. Estamos banalizando coisas que a Bíblia não banaliza. Estamos colocando como se fosse uma coisa comum qualquer, essas coisas que estão lá fora, mas que estão também dentro da igreja. Isso leva o povo de Deus a uma prática terrível, que é a falta de temor a Deus. E como consequência,
nós banalizamos a graça de Deus, e a graça de Deus passa a ser uma graça leviana, uma graça que não salva, uma graça que não transforma, uma graça que não liberta. Que as pessoas estão dentro da igreja e a diferença delas para o mundo é o seguinte, é que vem na igreja, dá glória a Deus, aleluia, dá oferta e dízimo, uma vez por semana pelo menos está na igreja, mas o resto da semana a prática é igual daqueles que não conhecem, que nunca tiveram uma revelação da palavra de Deus, que nunca tiveram um encontro com Ele. Queridos, olha o conselho do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, escute o que ele está falando. Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Olha o que ele está dizendo. Aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então quem acha que a graça de Deus é você levar a vida de pecado e de iniquidade, que está tudo bem, o apóstolo está dizendo aqui uma coisa séria. Já que temos a promessa da salvação, já que temos a promessa de perdão de pecados, ele está dizendo, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então você não pode banalizar aquilo que a palavra de Deus não banaliza. Você não pode achar comum adultério, você não pode achar comum relações sexuais ilícitas fora do casamento heterossexual, você não pode achar comum divórcio e destruir o casamento, você não pode achar comum aquilo que a Bíblia não diz que é comum e aquilo que a Bíblia diz que quando você transgride é pecado. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, do versículo 19 ao 22, uma síntese. É interessante o texto. Ele está dizendo que o ramo foi quebrado, está falando de Israel. E nós fomos enxertados, está falando dos gentios. Aí ele vai dizer assim, olha, o ramo original foi quebrado por causa da incredulidade. Vocês estão de pé por causa da fé, mas não fica soberbo por causa disso não. Porque se Deus não poupou os ramos originários, porventura vão poupar vocês? Aí Paulo vai concluir dizendo, devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para conosco a benignidade, para com os que caíram a severidade. Mas ele vai manter a benignidade se nós nos mantermos firmes com ele, senão também seremos cortados. Onde é que está a garantia da salvação para quem peca? Eu estou falando da Bíblia, Paulo está dizendo, assim como Israel foi cortado, morreram no deserto, desobedeceram, rejeitaram a Cristo, vocês são enxertados pela fé. Eles caíram pela incredulidade. Agora, não fica soberbo não. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é Israel, vai poupar vocês? Que graça é essa que estão pregando? Devemos, pois, considerar a bondade e a benignidade de Deus. Para conosco a benignidade, se permanecermos na benignidade. É o que ele está dizendo, gente, isso é muito claro. Para com os que caíram é severidade. E a mesma coisa vai acontecer com vocês. Então não vem aqui banalizar pecado. Só love, só love, só love, só love. Deus é amor, pode bagunçar o coreto. Pode viver no pecado, vem na igreja, chora, canta, dá aleluia, dá glória a Deus, dá dízimo, oferta que está tudo bem, meu filho, você está redondamente enganado. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E aí Paulo vai dizer uma outra coisa em Romanos 6, 22 e 23. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, gente. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, você é liberto do pecado, você frutifica na santificação, isso é, afastado do pecado, e, por fim, você tem a vida eterna. Aí vem a sentença, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem salvo-conduto para viver no pecado, porque um dia você aceitou a Cristo. É o que está dizendo aqui. Número 2. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia e heresias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, similitudes com o evangelho, similitudes com a igreja. Tem igreja, tem culto, até pregam, cantam, louvam, mas negam os fundamentos da palavra. Tem igreja para tudo aí, gente. Negam os fundamentos da palavra. Espíritos enganadores, parece que é, mas não é. E aí ele vai dizer uma outra coisa, né? Muitos apostatarão da fé. Apostasia, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio, teologia deturpada. Preste atenção nisso aqui. Isso é mais antigo do que você pensa. Em Êxodo 32, 4, fizeram bezerros, disseram aqui estão vossos deuses que vos tiraram da terra do Egito. Apostasia, lá no deserto. 1 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo diz, Demas me abandonou amando o presente século. Apostatou da fé. A apostasia é a irmã gêmea da heresia. A apostasia é negar a fé, heresia é deturpar a fé. São irmãs gêmeas. E você tem que tomar muito cuidado. As heresias negam o fundamento da fé. Então, uma marca das heresias é isso aqui. Negam a divindade de Cristo. Tudo que é heresia vai colocar Cristo como igual a outros. Quando a Bíblia diz em 1 João 5,18, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e que não é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando a Bíblia mostra Jesus declarando em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele está falando de onipotência. Onipotência é um atributo exclusivo da divindade. Jesus é Deus. Então negam a divindade de Cristo. Não acreditam que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Tem outros mediadores. Quando Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Negam a Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Gostaria de informar que 2 Timóteo 3,16 diz que toda, o que eu acabei de falar? Repita mais uma vez. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Você já viu uma conversa fiada? De querer menosprezar a palavra? Não, isso aí não não. A Bíblia contém a palavra de Deus. Olha a conversinha fiada que é. Não, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 89 diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E o Salmo 138, versículo 2 diz que ele colocou
Olha que coisa incrível isso aqui. O Senhor colocou a sua palavra acima do seu nome. Então a palavra de Deus é inerrante. Não tem essa conversa, não, isso aqui, igual esses hereges que estão acontecendo aí hoje. Não, isso aqui foi só para aquele tempo de Jesus. Não, isso aqui o apóstolo Paulo era machista. Vocês já viram a conversa? Tudo isso é para deturpar a palavra do Senhor. Heresia. Agora escute. Na heresia, vão promover a deidade do homem. O homem pode se salvar ou pode a si mesmo se purificar. Se ele obedecer aqui algumas coisas que ele fizer, vai ser salvo. Por ele mesmo. Quando a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas foram reconstituídos pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Pecador não salva pecador, só Cristo. O Cordeiro imaculado, sem contaminação, sem pecado, pagou o preço pela nossa salvação. A Ele a glória, a honra, o poder e a majestade para sempre. Nós estamos vivendo um tempo de banalização. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia e heresia. Em terceiro lugar, aqui o negócio vai demorar mais um pouquinho. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. O que tem valor, passa a não ter valor. E o que não tem valor, passa a ter valor. É esse o tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo de inversão de valores, eu vou colocar duas coisas juntos. Talentos valem mais do que caráter e dons valem mais do que frutos. Isso é uma inversão. Talento vale mais do que caráter. Dons mais do que fruto. Canta bonito. Prega bonito. Caramba, arrebenta quando prega. Canta muito. Sabe dirigir um culto como ninguém. Fantástico. Mas é mau caráter. Então não tem problema, tem talento. O que é caráter? É um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas, decisões e atitudes. Isso é caráter. Canta, está no púlpito, prega, mas é mau caráter. Dá golpe, engana, compra e não paga. Estou vendo esse tempo, gente. Pô, mas tem talento, pastor, tem talento. Aí a coisa vai aprofundar mais ainda. Fala profecia. Uau! Tem dons espirituais? Uau, uau, uau! Expulsa demônio? É o cara. Esse é o cara. Pode ser pilantra, pode falsificar, pode fazer. Fala profecia. Expulsa demônio. Opera maravilhas. Primeiro você tem que entender que os dons são de Deus para o homem. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há nenhuma sombra de variação. Quem te falou que os dons, Deus está aprovando conduta? Quem te falou isso? Quem te falou isso? Os dons, já está falando, são dádivas de Deus. Manifestação do seu poder, facetas do seu poder manifestado através dos homens. O cristão não é conhecido pelos dons, mas pelos frutos. João 15:8 diz: e nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos. Quem tem que dar fruto sou eu. E assim sereis meus discípulos. Versículo 16, no mesmo capítulo. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Quem tem que dar fruto sou eu.
a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir o Pai, Ele vos conceda. O que é fruto é tudo aquilo que eu faço e que Deus é engrandecido. É tudo aquilo que eu faço e edifico o reino. É tudo aquilo que eu faço e abençoo pessoas. Isso é fruto. Agora vamos lá para Mateus, vamos à lei do reino, Mateus 7, a partir do 17. Toda árvore boa dá bom fruto e toda árvore má dá mau fruto. Não pode árvore boa dar mau fruto, nem árvore má dar bom fruto. E toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo, porque pelos seus frutos conhecereis. Agora a coisa vai apertar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então muitos me dirão, mas Senhor, olha aqui agora, mas Senhor, pelo teu nome profetizamos, dons. Pelo teu nome expulsamos demônios, operação divina através de pessoas. Pelo teu nome operamos maravilhas, dons espirituais. Aqui eu estou te mostrando, não estou inventando nada não. Estou te mostrando na Bíblia. Tá? Estou te mostrando na Bíblia. Agora olha o que o Senhor vai dizer para essa turma. Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Opera maravilhas, profetiza, expulsa demônios, mas vive na prática da iniquidade. Vou repetir uma coisinha para você. Quem te falou que a manifestação do poder de Deus significa aprovação de conduta? O lugar na história da humanidade que Deus mais operou maravilhas, que não operou nunca mais, foi no deserto. Vou repetir e vou continuar. O lugar na história da humanidade que Deus operou milagres, que nunca operou antes, foi no deserto. Comida caía do céu todo dia, roupa não estragava, pé não inchava, água brotava da rocha, nuvem de dia para proteger do calor do deserto e guiar o povo, coluna de fogo de noite para proteger do frio do deserto e guiar o povo de noite. E dos que saíram do Egito, 600 mil homens de pé, mais mulheres e crianças, só 2 entraram na terra prometida. Quem te falou que manifestação de poder de Deus está provando conduta? É sinal da sua misericórdia, da sua grandeza. Nós estamos vivendo essa inversão. Fala bem, canta bem, expulsa demônio. Já, você imaginou hoje o cara que expulsa demônio? Olha, operação de maravilhas está acima do dons de curar. Dons de curar defeitos no organismo que são repreendidos. Dons de curar um câncer, um problema de coração, um problema em qualquer área do seu organismo, e você é curado. Operação de maravilhas, morto ressuscitar. Operação de maravilhas é não ter um olho e nascer um olho. Isso aqui é operação de maravilhas, é um nível acima. E o Senhor está dizendo, não conheço vocês não. E no nosso meio se profetizar, expulsar demônios, ter dons espirituais, nós estamos dizendo que é de Deus. A pessoa não tem fruto nenhum. E aí aquele irmãozinho simples, que está na igreja, nunca expulsou um demônio. Não porque tenha medo, porque não aconteceu. Nunca orou e ninguém foi curado. Mas a vida dele é uma carta aberta lida pelo mundo. A vida dele é um exemplo. A vida dele atrai pessoas. Ele abençoa a gente. Não, isso aí é muito fraco. Isso é muito fraco. Nós estamos enganados, gente. Inversão de valores. Escuta essa. Jesus, me ajuda. Relacionamentos com ímpios vale mais do que relacionamento com irmãos. Gente que entra na igreja muda e sai calado. Não fala com ninguém. Não conversa com ninguém. Não é amigo de ninguém. Mas é amigo de um monte de ímpio, viaja com um monte de ímpio, só vai à festa de ímpio. Está olhando.
inversão de valor, irmão. Tem gente que vai a qualquer festa de ímpio, mas não vai à festa de crente porque só tem Coca-Cola e Guaraná. Festa de ímpio tem bebida. Festa de ímpio tem dança com música profana. Então ele gosta disso. É inversão de valores. Agora, sabe por que eu estou vendo isso aí, minha gente? Não fica triste não, eu só estou mostrando. Criam filhos só com relacionamento com ímpios. Ainda mais se a classe dele for um pouquinho maior do que a classe geral da igreja. Os filhos são amigos só de ímpio. Não criam vínculo na igreja. Vai chorar na mais tarde. Escuta o que eu estou... Viu aí os emergentes da DEVEC? Preste atenção os emergentes da DEVEC. Ah, meu filhinho, minha filhinha. Aí só cria num ambiente só com ímpio. Não traz para a igreja, não traz para os adolescentes, não traz para os jovens, não manda para retiro deles. Amanhã você vai chorar. Porque o relacionamento é só com gente que não tem nada de Deus, e como o ser humano é um ser social que é influenciável, todos nós, vai receber toda uma carga negativa de um mundo sem Deus. Está lá no teu filho e na tua filha, que aí você trata igual um bibelozinho, sem ter amizade com outros jovens e adolescentes na igreja. A mesma coisa vale para você, irmão, e para tua esposa. Eu conheço história aqui. Não estou inventando de outra igreja, não. Aqui, o cara começou a crescer, começou a se relacionar só com amigos. E a mulher, eu já sei o que aconteceu. Chifre dos dois lados. Um português bem claro. Entendeu tu esse mistério? Eu sei o que eu estou falando. Começa, aí se afasta o nível dele, o nível dela, aí só relacionamento com ele. Vai lá, o cara trai a mulher e ela também trai ele aqui dentro. Eu sei o que eu estou falando. Está tudo destruído e o casamento para o pau. Relacionamentos com ímpios vale mais do que com irmãos. Tem um dado de Paulo interessante em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 a 11. É muito interessante isso aqui. Paulo vai dizer o seguinte, olha, se você não quiser se associar, se relacionar com devassos, com ímpios, com roubadores, você tem que sair do mundo. Então, o que Paulo está dizendo? Se você não se relacionar socialmente com as pessoas, você não pode vir aqui. Ou você vai andar perguntando, o dono da padaria, você é casado? É fiel à sua esposa? Eu quero saber para ver se eu compro pão aqui. Então tu está perdido, meu irmão. Estou com pena e tu não vai viver. É o que é incrível. Agora, olha o que Paulo vai dizer. Meu irmão, a Bíblia é sensacional. Agora vos digo, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for. Que é isso? Quer dizer que a Bíblia está dizendo, você tem que ter relações na vida. Eu não estou dizendo que você não vai falar com ímpio nenhum, por favor, não deturpe a minha palavra. Mas agora Paulo, ele vai dizer uma coisa incrível. Agora, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, roubador, beberrão. Não se associe com esse, não tem conversa. Eu vou contar uma história daqui da DEVEC, lá, só para os da Assembleia de Deus da Penha. Nós temos aqui um camarada muito popular na nossa igreja. Brincalhão, sorridente, cara bacana de relacionamento, agradável onde ele chegava. Só que esse cara destruiu o casamento dele, com filhas. Foi um rolo para a mulher tomar a pensão desse cara, deixou a mulher sofrendo necessidade com as filhas. Os anos se passaram, se juntou com a amante, aí teve o casamento da filha de um irmão aqui. E ele conhecia a turma toda. E ele foi no casamento. Aí estava uma roda, porque ele era um cara muito agradável, muito bom de conversa. Estava uma roda dos amigos e dos crentes que conheciam ele quando era crente, com ele dando gargalhada, e rindo e brincando, eu estou vendo.
Eu estou só olhando. Eu já era pastor, não era pastor da DEVEC, olha o tempo que tem. Eu sou pastor aqui há 15 anos, um pouquinho antes de eu ser pastor. Eu estou vendo aquilo começou a me incomodar. Aí eu cheguei na roda, tudo bem, boa noite? Tudo bem? Cara, galhafado. Falei, você precisa ser homem e tratar da tua mulher e dos teus filhos. Acabei com a roda. Acabei com o blá, blá, blá. Acabei com a brincadeira. Você precisa ser homem, cara. Porque o que tu está fazendo com a tua mulher, com tuas filhas, é papel de homem. Não estou falando de crente, não. Porque crente você não é, a gente já sabe. Mudou o semblante o caboclo. E o riso dos irmãos acabaram. Quer dizer, o cara está no nosso meio, ímpio. Segunda Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles. Não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis. Vós sereis, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Inversão de valores. Terceira inversão. Experiências espirituais valem mais do que a palavra de Deus. Experiências espirituais valem mais do que a palavra de Deus. Escute. Profecias, revelações, visões, a amplitude delas é isso aqui. Ou para uma pessoa, ou para pessoas, ou para grupos, ou para uma geografia. A única revelação universal é a palavra de Deus. Todas essas que eu acabei de dizer estão subjugadas à palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana sobre todas as coisas. Só a palavra de Deus é universal e atemporal. Ai, porque o irmão disse uma profecia lá na América para o mundo todo. Blá, 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 blá. Não tem profecia para todo mundo. A profecia para todo mundo é a palavra de Deus. Cuidado, cuidado. Fica esperto. Aí, uma revelação, uma profecia, um sonho, vale mais do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana, meu irmão. Qualquer profecia, revelação, um sonho, não pode ultrapassar o limite da palavra. Teve um irmão aí que foi revelado que Jesus não passa de 5 anos. Não passa de 5 anos o quê? A volta. Está falando da asneira. Jesus não passa de 20 anos. Cala a tua boca, rapaz. Tu não está autorizado para falar isso. Os tempos e as eras não te pertencem. Eles que venham como ladrão. Eu vou dar só os sinais. Agora, se você entrar nessa do tempo de Deus com o tempo do homem, você vai ficar maluco. Você quer saber o tempo de Deus? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Para Deus, os últimos dias começou com o aparecimento de Cristo na terra. Tem mais de 2000 anos que para Deus são últimos dias. Quer continuar? Quer entender? Cronos em relação a Kairos? Tempo do homem e tempo de Deus? Cuidado. Cuidado. Aí a coisa vai esquentar agora com muita força. Inversão de valores. Outros lugares valem mais do que a casa de Deus e a igreja. Estamos presenciando
um verdadeiro ataque à casa de Deus, que abriga a igreja. A gente chama isso aqui de igreja, que é templo. Igreja é o corpo vivo de Cristo. Menosprezam a igreja. Primeiro o templo e depois a igreja. Ah, mas vou chegar lá. Ah, que negócio de templo, isso aí não tem mais valor. O templo somos nós. O templo, nós somos o templo do Espírito Santo. É mesmo, é? É só isso que tem valor? Então vamos ver Jesus. Por que é que Jesus, em Mateus 21, 13, diz: a minha casa será chamada casa de oração? Deixou de ser casa de Deus? A minha casa será chamada casa de oração. Em João 18, 20, ele diz assim: eu sempre ensinei no templo e na sinagoga. Se o templo não tem importância, por que ele ensinou no templo e na sinagoga? Se só vale o corpo, que é o templo do Espírito Santo, por que Pedro e João, depois da ascensão de Cristo, depois da descida do Espírito Santo, em Atos 3, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração? Por que eles foram para lá? Ah, você quer mais ainda um pouquinho? Atos 22, 17. Mais de 20 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Paulo chega a Jerusalém e vai para o templo, e lá tem revelações. Onde é que o templo é menosprezado? Que conversa fiada é essa que eu estou ouvindo aí? Agora, preste atenção. Existe um efeito cascata. O jogo é diabólico e sério. Menosprezam o templo, menosprezam a igreja que se reúne no templo e menosprezam a autoridade da igreja, que é o pastor. É o que nós estamos vendo na internet. O jogo é esse aqui. Menosprezam o templo, menosprezam a igreja que está no templo e menosprezam a autoridade espiritual do pastor. Um verdadeiro bombardeio a isso está na internet. É evidente que para ser igreja não precisa de um templo bonito. Para ser igreja tem que ter ovelhas e a liderança de um pastor ou alguém autorizado. Pode se reunir na floresta, pode se reunir numa choupana, mas tem que ter ovelhas. E que tem que ter ou um pastor ou alguém delegado por ele. Isso é para ser igreja. O apóstolo Paulo estava sujeito à igreja, cambada de linguarudo. Em Atos 16, 4, na segunda viagem missionária, onde Paulo passava, levava as cartas dos decretos da autoridade apostólica que estava em Jerusalém. Em Atos 13, do 1 ao 4, Paulo pertencia à igreja de Antioquia, e a igreja de Antioquia que envia Paulo. Que conversa fiada é essa, que a igreja não tem valor? As cartas da igreja da Ásia, do Apocalipse, capítulo 2 e 3, é escrita ao pastor da igreja. E a Bíblia fala em Hebreus 17, 13, obedecei a vossos pastores. Que conversa é essa que pastor não tem valor? Que conversa é essa, minha gente? Escute o que eu vou te falar. De tempos em tempos, se levanta gente para atacar o templo, atacar a igreja e a liderança pastoral. Não vou dar nome aqui, que coisa ruim eu não dou nome. Em 2015, vou dar data. Entre 2014 e 2017, principalmente, se levantou um cara, o paladino da moralidade da igreja evangélica brasileira. Igreja de bodes. Igreja que só tem... Esse cara desceu o cacete. Me chamou de herege, chamou vários líderes de herege, atacou tudo que a igreja... E um monte de gente ficou embebecida. Aí eu fui verificar a história. Quem é esse cara? Qual é a história dele? Aí eu fui ver.
que ele deu um golpe quando era líder de mocidade no seu pastor, que era um cara simples, quando o pastor ficou doente. Ele deu um golpe e tomou a igreja. O pastor, um homem simples, entrou na justiça, ganhou na justiça, mas pela simplicidade não tomou posse. E o cara continuou. O cara deu golpe no pastor. Nunca falou da história dele. Tenha medo quando você não conhece a história de ninguém e quando ele esconde a história. Agora! Segura aí, irmão. Ano passado, o dito santo homem, paladino da moralidade da igreja evangélica brasileira, que atacou tudo que é pastor e tudo que é igreja. Ano passado, eu vou sair das redes sociais. Eu vou sair do Instagram, do Facebook, não sei lá de quê, eu vou me recolher. Ainda saiu por cima, só que ele escondeu a lama que ele está metido. Viu, seu hipócrita? E alguém dizendo, puxa, ainda vi assim, que homem de Deus, hein? Não, eu preciso me retirar, porque eu preciso, como se fosse um super santo. Não, vagabundo, safado, tu está até o talo, envolvido em pecados gravíssimos, que eu não tenho nem coragem de abrir a boca aqui para falar. Aí se retirou, saiu da igreja. Mas vai ver a lama que ele está metido, era o paladino. Agora tem um novo aí, um novo filho do diabo. Também do nada, ninguém sabe de onde ele é. Ninguém sabe a igreja dele. Ninguém sabe quem é a autoridade sobre ele. Não sabe onde ele é mesmo, atacando tudo que é. Isso aqui não é igreja verdadeira, isso aqui não é igreja verdadeira. E citando o nome de igrejas. Isso aqui não é igreja verdadeira, isso aqui não é igreja verdadeira. Para vender livro. Aí o livrinho, onde é que é a igreja verdadeira? Deixa de ser trouxa, irmão. Acorda! Escute o que eu vou dizer para vocês. Ô povo de Deus, tenha paciência comigo, essa é só a primeira parte da mensagem. Eu estou te ensinando, te alertando. Escute o que eu vou te falar. Isso aqui é muito importante. Essa gente que ataca a igreja e pastores, não falam nada da corrupção da nação, não falam nada do Banco Master, não falam nada do saque aos aposentados do INSS, eles não falam nada, porque atacar a igreja é fácil. Atacar pastores é fácil. Vê se eles abrem a boca, essa cambada de covarde filhos do capeta, que se levantam contra a igreja. Vê se eles estão falando da corrupção de governo. Vê se eles estão falando da lama de gente do STF. Desculpa a expressão, se borram de medo, covardes, omissos. Atacar a igreja é fácil. Atacar irmãos é fácil. Denegrir pessoas é fácil. Eu quero ver eles botarem a cara para fora, para peitar a corrupção e a lama que está na nossa nação. Isso é que eu quero ver. Isso é que eu quero ver. Isso aqui é verdade, agora aprenda, meu irmão. Não existe história sem homem e homem sem história. Bota isso na tua cabeça. Quando aparecer um falastrão desse, saiba a origem dele. Quem é esse cara que está atacando igreja e pastor? Quem é esse cara que está contra tudo e todos? Quem é esse cara? Meu irmão, a Bíblia é linda. Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Mostra de onde Cristo veio. 42 gerações. Que coisa linda. Você quer vai para os profetas? Você sabe a origem deles. Você vai para os profetas, você sabe a origem deles. Isaías, filho de Amós. Isaías 1:1. Está lá. Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes de Anadote, da tribo de Benjamim. Origem, Jeremias 1:1. Está lá, está na Bíblia, meu filho. Ezequiel 1:3. Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Daniel, capítulo 1, versículo 3, da linhagem de nobre e da linhagem real. O apóstolo Paulo, Romanos 11:1, eu sou israelita, filho de Abraão, da tribo de Benjamim. Origem!
Pare de ir atrás de conversa fiada em rede social, de julgar pessoas, de gente que não tem história, que aparece de repente para atacar, menosprezar o templo, a igreja de Cristo e a liderança. Eu não estou aqui pedindo para encobrir pecado nem erro. Essa não é a minha palavra. Essa não é a minha palavra. Agora, em penúltimo lugar, é só continuar. Que tempo é esse? Vou continuar com a historinha. Acabei de falar de tempo de inversão de valores e vou continuar na história. Tempo de calúnia e difamação. É o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de calúnia e difamação. Essa gente difama a igreja, difama pastores, evangelistas, cantores, gente que Deus tem levantado. Se essa gente existisse no tempo de Jesus, eu sei de que lado eles estariam. Do lado que disseram, esse Jesus aí é comilão, beberrão, amigo de pecadores e publicanos, Mateus 11:19. Eles estariam desse lado. Se tivesse Instagram, Facebook, rede social naquela época, eles estariam nessa. Eles estariam naquilo que está em Mateus 12, do 24 ao 26. Ele tem demônio, expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Falando de Jesus, gente. Falando de Jesus. Essa mesma turma estaria contrariando e estaria questionando a autoridade apostólica de Paulo. É só você ler 2 Coríntios do capítulo 10 ao 13, Gálatas capítulo 1 e 2. É essa mesma gente que estaria contra a autoridade de Moisés, em Números capítulo 16, Datã, Coré e Abirão, maiorais, questionando a autoridade. É essa mesma gente. Eu sou difamado, caluniado nas redes sociais. Sabe o que esses bandidos fazem? Pegam uma palavra minha de 20, 40 minutos, 1 hora e tira 1 ou 2 minutos, fazem corte. E vocês já repararam que eles precisam de gente que tem algum nome para poder chamar a atenção? Porque se eles somente gravarem, ninguém dá pelota. São os famosos anônimos. São os famosos anônimos que vivem de calúnia, difamação e pegando cortes. Ou até alguma falha que eles querem destruir a história. Se Deus agisse com eles como eles agem nas redes sociais. Se Deus tratasse da falha dessa gente como eles tratam da falha dos outros. Nós estamos vivendo esse tempo. Vocês viram o Descende? Eu fui pregar no Descende, em Recife e em Belo Horizonte. 5 estádios. Mais de 250 mil pessoas, na maioria jovens. Teve oração, teve adoração, teve palavra, teve concerto. Mas vai ver o que esses bandidos falam. Teve um que disse assim, isso aí é da ONU. Eu digo, não, peraí. Como é que é? Isso aí é da ONU. Que ONU, irmão? Organização das Nações Unidas. Que ONU? Aí um outro disse assim, isso aí é para levantar grana e depois dividir. Quem cantou e pregou lá, pagou a sua passagem de avião e pagou seu hotel, linguarudo do inferno. E o povo de Deus ouvindo essa gente. E o povo de Deus ouvindo esses caluniadores de plantão. E sabe, essa turma que atacou Jesus, atacou Paulo, atacou Moisés, eles têm uma marca. Eles têm uma marca, gente. Em Mateus 27, 18 diz que foi por causa da inveja de Jesus que se levantou contra eles. Em Atos 17, 5, perseguiram Paulo por causa da inveja. Salmo 106, versículo 16, foi por causa da inveja
que se levantaram contra Moisés e Arão. Invejoso, porque não conseguiram nada, porque não são nada. Deixa eu te dar uma notícia, ninguém vai ser nada atacando outros em rede social. Você quer ser alguma coisa? Vai levar tempo e sacrifício, paga preço. Ninguém vai ser nada nessa vida por atacar os outros. São tão covardes que precisam da imagem ou de 1 minuto de um vídeo para poder alguém prestar atenção. A inveja está aí. O invejoso, irmão, presta atenção. O invejoso, ele não quer algo parecido com o que você tem, ele quer o que você tem. O invejoso não quer ser parecido com você, ele quer o que você é. Isso é a marca do invejoso. E o povo de Deus atrás dessa cambada. Tenha discernimento espiritual, meu irmão, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possam instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, isso é, o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, então você tem a capacidade de discernir. Você tem a capacidade. Isso é inveja, isso é calúnia. Não, de fato, essa pessoa cometeu um erro. Mas não é para destruir ela, por causa do seu erro. Não há misericórdia. Essa gente vive na graça, mas queria viver na lei. E sabe o que é que eu aprendo? Julgam os outros com o pior que tem e julgam a si mesmo com o melhor que tem. Quando é a vez dos outros, arrebenta, destrói, acaba, detona. Mas quando é a vez dele, não, eu não queria fazer. Eu queria dizer 2 coisas e vou terminar a minha palavra. Eu vou para o último item. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Nós vamos dar conta por todas as palavras. Pelas nossas palavras vamos ser justificados e pelas nossas palavras vamos ser condenados. Essa gente pensa que vai ficar livre do juízo e da justiça de Deus. E eu encerro colocando na tela 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 5. Põe aí na tela. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Continua. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois que quem me julga é o Senhor. Termina. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. Eu não estou falando aqui para me justificar em nada, irmãos. Eu sou gato escaldado. Se eu tivesse medo da língua desses ímpios que estão no meio da igreja, dessas calúnias e difamações, eu estava já morto. Já tinha tido ataque de coração. Ou então ficava sem dormir. Eu estou falando isso porque eu sou seu pastor e quero te alertar desse tempo que nós estamos vivendo. Eu nunca vi, repito, tanto ataque à igreja. Eu nunca vi tanto ataque a ministro do evangelho. Eu nunca vi tanto ataque a evangelistas. Eu nunca vi tanto ataque a cantores. Eu nunca vi tanto ataque do próprio povo de Deus. Não é de ímpio, não. Aproveitadores. Querendo tirar partido para interesse próprio. E você acompanhando essa gente. Eu termino dizendo sobre o tempo que estamos vivendo. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Como é que se busca a Deus, pastor? Tem que repetir aqui o beabá.
Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração é mente, vontade e sentimentos, tudo voltado para Deus. Como é que se busca a Deus? Através da oração. A oração é a chave da intimidade. Deus tem diversas maneiras de falar com você, você só tem uma maneira de falar com Ele. Através da oração. Como é que se busca a Deus, pastor? Através da palavra. A meditação da palavra. Deus se revela através da sua palavra. Deus se faz conhecido através da sua palavra. Quer buscar a Deus? Palavra. Sabe qual é o resultado de quem busca a Deus? Primeiro que vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo. Vai encontrá-lo. Vai encontrá-lo. Você vai ter um nível mais profundo de um relacionamento com Deus. Respostas extraordinárias, revelações extraordinárias, ações extraordinárias. Qual é o resultado, pastor? Maturidade espiritual. Quanto mais você se aprofunda com Deus, mais você discerne o tempo e o mundo. Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido são para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados, tanto para discernir o que é bem e o que é mal. Maturidade. Sabe qual é o resultado de você buscar ao Senhor? Eu te digo aqui, força, poder e equilíbrio emocional em tempo de luta, adversidades e provações. Quando você busca a Deus, você tem força e poder de equilíbrio emocional em tempo de lutas, adversidades e provações. Grande parte aqui da igreja não sabe. A minha secretária, uma mulher de Deus que trabalha comigo há mais de 25 anos. Uma garota crente. Pense numa menina crente. Pensa numa mulher de Deus. Pense. Marido, um homem de Deus, membros da nossa igreja. Alguns anos atrás, o filho caçula, ela de férias em Aracaju, que é a terra do pai do marido, o garoto pegou uma infecção, um problema pulmonar e morreu o caçula. Agora, pasmem, não tem explicação. Agora, ela de férias em Aracaju. Isso aconteceu uns 4 ou 5 anos atrás, quando o filho mais novo dela morreu. Agora, essa semana, no mesmo dia que o garoto morreu, o filho mais velho dela, que é da Marinha, morreu atropelado em Manaus. A minha esposa, porque eu tinha que pregar, eu falei, Elisete, eu não tenho como ir. Vá. A Elisete foi com alguns irmãos aqui, no enterro do menino, 22 anos, garoto crente. Quem foi lá? No enterro, viu o equilíbrio. Uma mãe que perde um segundo filho numa mesma data, o mais novo e o mais velho. Sobrou um, o do meio. A força, o equilíbrio de dar testemunho para ímpios e para outros que estavam no lugar, tanto ela e com o marido. Isso é crente que busca a Deus, que tem comunhão com Deus, e no tempo da adversidade, da provação, tem força. Não entra em desespero, não teve escândalo, não teve grito, por que Deus? Por que Deus? Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Não diz que coisas boas contribuem, todas as coisas, inclusive as ruins. Mesmo que eu não entenda, eu não tenho como entender. Eu falei com ela no telefone. E olha que coisa incrível, ela trabalha comigo, ela que controla tudo que é conta, tudo que eu tenho que pagar, o que eu devo. E passagem de avião, e tudo é ela que controla. Um dia antes do enterro, que o garoto foi transportado de Manaus para Aracaju, que é onde ia ser enterrado. Ela manda uma mensagem para mim. Pastor, tem que completar os pagamentos. Eu falei, não estou acreditando que essa garota. Não. Isso é um ET. Isso é de outro mundo. Pastor, tem que completar, porque hoje é o último dia do prazo do pagamento disso. A garota está num luto e está preocupada com conta minha de pagar. Eu falei, Jesus, meu Senhor.
Aí eu mandei uma mensagem para ela. Meu irmão, quando você busca Deus, você gera uma intimidade, uma comunhão com Deus, que a adversidade e a luta não vão te destruir. Resultado de quem busca Deus. Isso aqui é resultado, meu irmão. Diz a Bíblia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza Deus, o que está dizendo é do versículo, isso é o 33, do 25 ao 33. Deus vai acrescentar na vida material, na vida social, na vida psicológica, na vida emocional. Quando você busca Deus e prioriza Ele. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. ADVEC, vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. A igreja de pé, por favor. Deus tem respostas para você. Deus tem milagres para você. Deus quer se manifestar a você. Eu declaro aqui profeticamente, sei o que eu estou falando. Eu quero dizer para o povo da ADVEC, Deus tem coisas para vocês que não foram reveladas e manifestadas até hoje. Porque Deus quer que você suba seu nível de relacionamento com Ele. Porque você sabe, quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais você a conhece. E mais você desfruta da comunhão com ela. O princípio vale para o reino. Quanto mais você busca Deus, mais perto dele você fica. E mais ele se revela a você. Mais ele mostra a sua vontade. Mais ele te abençoa. É tempo de buscarmos ao Senhor. Mês que vem, permitindo Deus, eu concluo essa palavra. Que nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Vamos participar da ceia. Primeira etapa, o pão. Segunda etapa, o vinho. Deus vos abençoe. Deus vos guarde. Deus proteja você. Você tenha discernimento para entender o que está acontecendo. Cuidado. Uma coisa é crítica. Outra coisa é caluniar e difamar. Uma coisa é criticar alguém. Eu não gostei disso, eu achei que isso é assim. Eu não gostei dessa música, eu acho que essa música aí... Outra coisa é você determinar sobre a vida das pessoas. Outra coisa é juízo de valor, cuidado. O problema não é a crítica. O problema é a calúnia e a difamação. E tem um texto da Bíblia. Quando a elite religiosa se levantou contra os apóstolos, o sábio Gamaliel deu uma palavra que vale até hoje. Queriam impedir Pedro, queriam impedir a pregação. E Gamaliel diz uma coisa para os principais líderes religiosos daquela época. Se essa obra é de Deus, ela permanece. Cuidado, para você não ser pego combatendo contra Deus. Cuidado. Uma crítica é uma coisa. Outra coisa é juízo de valor. Isso aí não é crente, não. Isso aí não é pastor, não. Isso aí não é mulher de Deus, não. Cuidado. Cuidado. Isso aí não é igreja de Cristo, não. Isso não é igreja de Cristo, não. Cuidado. Cuidado com juízo de valor. Cuidado. Eu estou te orientando. Repito, eu não estou falando para ninguém encobrir pecado. Não estamos aqui tratando disso. Cuidado. Cuidado com a medida que você julga. Porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Cuidado. Escuta o alerta do teu pastor. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho história. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei o preço que eu pago. E vocês também estão assistindo. De perseguição, de maldade. Perseguição política, perseguição de judiciário. Eu sei de tudo isso. Então, cuidado. Deixa os ímpios falarem da gente.
Deixa os ímpios falarem da gente. Você está numa igreja, o pastor está em pecado, está caído, sai fora daí. Você não é obrigado a ficar em igreja de pastor caído. Sai fora. Cai fora daí. Agora não fale da igreja. Não fale da igreja porque alguém errou. O cara chegar, eu fiquei vendo, rapaz, o cara chegasse na maior cara de pau. A igreja Atitude, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Fonte da Vida, Renascer. Foi citando. Isso não é igreja de Deus, não. Eu falei, não sabe o que está falando esse idiota. E quem é ele? E um monte de gente dando ouvido. Cuidado. Cuidado. Escute o que eu estou te alertando. Preste atenção no que está acontecendo nesse tempo. E o que está acontecendo com essa gente. Eu queria entender crente assinante de fofoca. Crente assinante de fofoca agora. Vamos ver o que estão falando mal de quem. Espírito Santo, a minha palavra é pequena, mas a tua voz é grande. Fala ao coração desse povo, que eles possam ter discernimento para se posicionarem na vida, para não serem massa de manobra de falsos irmãos. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele inclui essa figura? Em Gálatas, capítulo 2, versículo 4 e 5, falsos irmãos. E em 2 Coríntios 11, 26, ele vai dizer do perigo de falsos irmãos. O que é isso? Ele diz assim, olha, falsos irmãos tentaram se intrometer na minha liberdade. Eu não me sujeitei nem por uma hora para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Fala de falsos irmãos, Paulo. E depois diz que eles são perigosos. A coisa mais séria do que vocês pensam. Deus vos abençoe.